O sistema 1, ele é a origem da maior parte do que nós fazemos errado. Ok. Mas também é a origem da maior parte do que fazemos certo. E o que nós fazemos certo é a maioria das coisas que nós fazemos. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos sobrevivido. Ele é útil para a nossa vida. E o sistema 2, ele é um pouco quem nós pensamos que somos. Né? É um pouco quem nós gostaríamos de ser. Né? E com muita frequência, não é o sistema 2 que decide, mas ele entra no momento posterior ao processo decisório para justificar aquilo que o sistema 1 já decidiu. Né? Isso tem alguns experimentos que mostram, até do ponto de vista neurofisiológico, vendo o tempo de decisão, em que áreas do cérebro foram ativados para aquela decisão, e aí se comprova que o comportamento já foi decidido, a decisão foi tomada, e depois o sistema 2 entra para racionalizar. Né? E aí também, que nem o Luiz agora, eu quero terminar trazendo algumas implicações para a política pública dessa nossa conversa. Voltando lá para essa dupla aqui, o Taylor e o Sunstein, lá no Nudge de novo. Dada a crescente complexidade da vida atual, não se pode esperar que as pessoas tenham expertise para tomar decisões sequer próximas de ótimas em cada um dos domínios nas quais elas são forçadas a escolher. Olha o que eles estão falando aqui. Né? Nós somos forçados a escolher em vários domínios. Né? Seja o que a gente vai comer, seja quando você pensa em poupar alguma coisa, em que aplicação você vai colocar o seu dinheiro, né? Seja o carro que você vai comprar, seja o colégio que você vai colocar seu filho, seja confiar ou não confiar no diagnóstico que o médico está te dando, a partir do exame que foi feito, enfim. Nós não somos capazes de decidir da melhor forma em todos os domínios. Né? E aí o que eles propõem com a utilização de nudges? Nudge é uma palavra que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, outros não. Mas eu vou falar um pouquinho do nudge daqui a pouquinho. Mas o que eles querem fazer, o programa de trabalho deles, é reduzir o que as pessoas considerariam elas mesmas um erro. Então não é para uma pessoa que quer fumar, você vai fazer a pessoa parar de fumar. Não, se ela quer fumar, ok. Ou então, se você, como Estado, acha que fumar não é adequado, então você vai proibir. Então é uma regulação dura. O que a gente tem em vários domínios. A gente proíbe pessoas de dirigirem alcoolizadas, por exemplo, ou de fumar outras ervas, né? Por exemplo, maconha não é liberada e tabaco é. É uma questão definida em lei. Né? Então você tem instrumentos para isso. Mas quando a gente fala em utilização de diferentes comportamentais, é reduzir o que as pessoas considerariam elas mesmas um erro. No caso da poupança para aposentadoria. Se eu quero ter uma vida próxima, em termos de nível de consumo, ao que eu tenho hoje, e não consigo poupar para isso, então é de meu interesse poupar para isso. E uma intervenção comportamental pode ajudar nisso. E aí, o último elemento conceitual que eu vou trazer para vocês é esse do paternalismo libertário, que parece uma contradição entre termos, né? Como é que você pode ser ao mesmo tempo paternalista e libertário? Né? E aí, o que o paternalismo libertário vai tentar fazer é, ao mesmo tempo que ele preserva a liberdade de escolha, ele vai, de alguma maneira, fazer uma intervenção que leve as pessoas para o caminho certo, do ponto de vista das pessoas, né? Então, ele refere-se a ajudar as pessoas a alcançar suas próprias metas sem restringir as suas escolhas. E a imagem que ajuda a gente a ver isso é a imagem de um GPS. Então, o GPS, ele não diz para onde você vai. Você que vai definir. Né? Eu vou para o IDP ou eu vou para o Calaf. Uma decisão que pode tomar. Quem tem aula sexta-feira à noite aqui deve ser uma decisão, às vezes, complicada de tomar. Né? Mas, desde o momento que você colocou ali para onde você quer ir, o GPS vai calcular a melhor rota. O tempo que você vai levar. E não vai te obrigar a ir naquele caminho. Você pode querer fazer um caminho mais longo, para passar pela beira do lago, para espairecer um pouco, enfim. Né? Mas é uma forma de ajudar você a alcançar as suas metas. E aí, uma ideia importante que eles trazem é essa da arquitetura de escolhas. Quando a gente propõe o desenho de um programa, ou quando a gente organiza a nossa geladeira em casa, ou quando a gente faz um formulário para as pessoas preencherem, tudo isso é arquitetura de escolha. É a maneira como você estrutura o ambiente onde as pessoas vão tomar decisões. Né? Então, se eu coloco, por exemplo, aqui não tem nenhuma frutinha, né? Mas se eu tivesse colocado frutas na frente, e isso aqui eu acho que é um flan de chocolate, atrás, isso é diferente de colocar o flan de chocolate na frente e as frutas atrás. Isso vai, de alguma maneira, levar a resultados diferentes.
E realmente foram feitos vários experimentos mostrando isso. Né? Os resultados são diferentes. Então, aqueles detalhes da arquitetura de escolha que às vezes nós podemos achar que são irrelevantes, eles afetam o comportamento. O exemplo que eles abrem o livro, Nudge, justamente é como é que foi organizada a cafeteria da universidade onde eles lecionavam. E colocar os alimentos saudáveis à frente teve efeito muito maior no consumo de alimentos saudáveis. Então, o nudge é qualquer aspecto dessa arquitetura de escolha que vai alterar o comportamento das pessoas de forma previsível, sem proibir nenhuma opção ou alterar significativamente os seus incentivos econômicos. Então, aquela ideia, né? Se você tem um comportamento desejado e o seu comportamento está indo em uma outra direção, você tem um viés ali, o nudge procuraria fechar esse gap. Né? É que nem nós que usamos óculos, né? A gente olha de uma maneira meio distorcida pelo viés lá da curvatura da nossa córnea, sei lá, e quando você coloca os óculos, você compensaria esse viés. Então é isso, corrigir erros são previsíveis, por isso o previsível que é importante. Se eu sei que a pessoa tem uma forte preferência pelo presente e ela não consegue poupar como ela gostaria, eu vou criar um mecanismo que ajude a pessoa a compensar esse viés. Por exemplo, eu vou dizer para ela que ela vai poupar, mas não agora. Assim que ela tiver um aumento, ela vai concordar em que metade desse aumento dá para um fundo de poupança. Foi um modelo que o Richard Thaler desenvolveu, né, que é o escalador previdenciário. Então, a pessoa não tem uma perda nominal, não sente que está perdendo nada, e aos poucos ela vai gerando taxas de poupança significativas. Esse exemplo aqui de uso default também é muito interessante. Aqui a gente tem países que têm um baixíssimo percentual de doadores de órgãos e aqui um altíssimo percentual de doadores de órgãos. Mais do que mudanças de cultura, política e coisas do tipo, a única coisa que variou entre esses grupos de países, todos eles da União Europeia, simplesmente foi a maneira como o formulário era apresentado. Aqui as pessoas eram assumidas como não doadoras, elas tinham que decidir ser doadoras, e aqui se assumia que as pessoas eram doadoras e clicariam aqui para não doar órgãos. Então, meramente isso, uma palavrinha colocada aqui fazia toda a diferença. Vocês imaginem o quanto de incentivo econômico, que eu acho que não teria o menor efeito aqui, de qualquer maneira, ou informação, campanhas publicitárias, etc., teriam que ser feitos para aproximar minimamente esses dois grupos de países. Isso, apenas com uma mudança no layout de um formulário, chega a ser resultados como esses. Essa é a imagem que o Luiz já mostrou, mas eu gosto muito dessa foto, até porque foi eu que tirei, na época da Copa do Mundo. Outra forma também, né? Isso aqui é um nudge, né? Você pensa que você quer que as pessoas se exercitem. Então, uma daquelas linhas lá do Behavioral Insight System, que o Luiz falou, o BIT, é isso, é o attractive, é tornar mais atrativo. Né? Então, fazer alguma coisa ali lúdica e tal, faz com que as pessoas se incentivem, né? Se motivem, melhor dizendo, a usar a escada. Que é o contrário, né? Isso aqui é uma outra forma de tornar atrativo, de musicalizar. Eu estou rindo com as palavras, né? Mas fazer que as pessoas andem e, quando elas vão andando na escada, vão tocando notas musicais. E não é só assim lá na Dinamarca, não. Isso aqui foi na Bahia. Eles fizeram isso uma campanha na Bahia no início desse ano. Pegaram uma estação de metrô e também fizeram um teclado na escada lá. Outra forma também é você evitar erros previsíveis, né? Então, em países de língua de mão inglesa, né, é você colocar, olhe para a direita, porque a gente não espera que os carros venham naquela direção. A gente está acostumado a olhar para o outro lado, né? O famoso mind the gap, né? Isso aqui é o anti-nudge que a gente já viu, né? Você tem os nudges e os anti-nudges, né? Isso que faz a pessoa ir para a direção errada, né? Que ela gostaria. Outro exemplo muito interessante é esse aqui. Isso aqui era a maneira como o governo americano informava as pessoas como elas deveriam se alimentar para ter uma vida saudável. Muito informativo, né? Muito intuitivo, né? Você olha para isso e já sabe como fazer. E aí o Sunstein, lá naquele trabalho dele da OIRA, junto com o Departamento de Saúde, chegaram a esse modelo aqui, que pelo menos mostra para a pessoa de maneira mais intuitiva o quanto que ela tem que ocupar no prato dela para ter uma alimentação minimamente equilibrada. Outra forma também é o tamanho do prato, né? E isso pode ser usado, como todo instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, olhando para esses tamanhos de prato aqui, onde é que vocês acham que vocês vão encontrar o prato pequeno? Em buffets que servem comida a quilo ou em buffet onde você pode comer quanto você quiser?
Se quiser. Se você quiser. E esse prato aqui? Aqui. Né? Você pagar mais. Agora, se você tiver a opção e quiser comer pouco, você vai pegar qual prato? Menor. Né? Isso aí deu uma polêmica gigantesca em Nova York, porque o Michael Bloomberg tentou proibir vendas de refrigerantes em embalagens maiores de determinado tamanho. Né? E assim, isso aí o pessoal viu como uma afronta à liberdade de escolha do consumidor. Né? Mas ele sabia que, do ponto de vista comportamental, as pessoas estavam tomando muito mais refrigerante do que elas deveriam, do que elas gostariam, mas aí o embate foi muito grande e teve que voltar atrás com essa regulação. Mas é isso, o tamanho faz muita diferença. Outra forma também é se tornar mais visual, né? Você fazer uma associação mais intuitiva entre consumo de energia com poluição, principalmente na hora que a gente está acionando termoelétrica, né? E o exemplo da informação, né? O que faz mais efeito? Você informar a pessoa, não joga o cigarro no chão, como a pessoa já sabe, ou fazer uma gamificação disso. Isso aqui fizeram lá em Londres, né? Quem é o melhor jogador de futebol do mundo? E outra forma também é você mostrar o caminho, né? O nudge, na verdade, a tradução literal é isso, é um cutucão, né? Um empurrãozinho, né? Que leva você para a direção certa, colocar o lixo no lugar. E aí, em relação ao lixo, outra coisa interessante também, que aí é um diálogo muito próximo com o design, é pensar em facilitar no próprio objeto o comportamento adequado. É o conceito de affordance, né? Então, se você quer que as pessoas coloquem o papel aqui, por que você não faz uma lixeira com formato adequado para o papel? Ou um formato adequado para latas e garrafas? Às vezes, eu fico perdido quando eu olho para aquelas 4 diferentes, né, latas de lixo. Aí eu pego assim, também, isso aqui é um copo, mas esse copo está com suco. O que eu faço? Onde é que eu coloco esse negócio, né? Enfim. Então, eles resolveram isso aqui, mas aí entrando um pouco na questão da evidência, né, do uso de evidência. Eles não só usaram isso, mas um ponto importante é mensurar as intervenções. Porque nós podemos ter boas hipóteses a partir desse conhecimento que vem da psicologia, da sociologia. Mas essas hipóteses elas têm que ser testadas em contextos concretos. Coisas que funcionam na Dinamarca não funcionam no Brasil. Ou coisas que funcionam para pessoas de alta renda, não funcionam para pessoas de baixa renda. Então, a gente tem que ver onde é que se adequa melhor aquela intervenção. E aqui ele mostra que esse uso aqui, comparando latas de lixo tradicionais e latas de lixo modificadas, a quantidade de lixo colocado no lugar certo aumentou enormemente quando você começou a usar esse tipo de intervenção. Outra coisa também, a gente não é fissurado com xixi fora do lugar, mas enfim, tem vários exemplos desses. Né? Lá no metrô de Paris, o lugar mais sujo, né? As pessoas usavam como mictório mesmo, tinha um ponto lá, uma estação específica, e eles usaram uma imagem, né, tridimensional colocada ali, e aí reduziram 88% a sujeira, né, o trabalho das pessoas para limpar aquela área ali. Né? Então, coisas que podem parecer irrelevantes, né, mas que têm um efeito muito grande. E aí, outro ponto interessante é o tema da conformidade social, das normas sociais. Uma distribuidora de energia americana, teve uma redução de consumo de 2% só ao modificar a conta de luz e informar uma comparação do seu consumo com o consumo do vizinho. Se você está consumindo mais ou menos que os vizinhos ali, né? E o seu histórico de consumo. Isso aqui, gente, era mais do que a gente conseguia economizar com o horário de verão, por exemplo. Parece pouco, 2%, mas qual é o custo desse ganho de 2%? Nenhum. Só colocar essa informação na conta de luz. Colocar isso no serviço público para aumentar, às vezes, o rendimento do colega que não trabalha. Pois é, para isso tem que ter indicadores, né? E aí, outro exemplo legal também, esse aqui da Costa Rica, em relação ao consumo de água. Aqueles que consumiam muita água recebiam um lembrete na conta de luz amarelo. Olha, você está consumindo mais que as casas do seu bairro. E aí dava alguns conselhos aqui para você reduzir o seu consumo. Ou então, quando você tinha um consumo adequado, você ganhava um negocinho azul. E o outro ponto que eles fizeram também era facilitar a mudança de comportamento. Era dizer o que você pode fazer para reduzir seu consumo. Aí tem lá uns passos. Ó. Primeiro você fala, meu consumo médio é esse, nesse mês foi tanto, e a minha meta de consumo passa a ser essa aqui. O que eu posso fazer para isso? Tomar banho mais rápido, não lavar o carro tão frequentemente, e coisas desse tipo. Aí você vai lá programando, né? Então é uma outra intervenção comportamental também. E eles também mostraram
com dados, isso sempre é muito importante reforçar, é importante a gente procurar mensurar esses resultados, sempre que possível, com grupo de tratamento, grupo de controle, para a gente isolar outras variáveis que podem interferir nesse comportamento, nessa mudança, nesse resultado, né? Mas também mostrando que o grupo que usou normas sociais da vizinhança foi muito mais efetivo do que normas sociais mais gerais do município. Então, quanto mais próxima a comparação, a tendência é que o efeito seja maior também. E aqui em Brasília, né, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás é isso. Eu estava na estrada, indo de carro para cá, eu vi, não era essa placa aqui, era uma plaquinha, sem memória não me trai, era uma placa verde, que falava alguma coisa assim, em Brasília, não era exatamente essa frase, mas era isso, em Brasília evitamos buzinar. Né? E isso é uma norma social. E de fato, as pessoas buzinam menos em Brasília. Pelo menos eu venho do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro as pessoas... Enfim, a ideia aqui é ampliar a nossa caixa de ferramentas. Como o Luiz falou, a gente tem lá informação, norma, incentivo, só que não é substituir esses instrumentos. A gente pode, de alguma maneira, usar instrumentos novos ou também calibrar os instrumentos que a gente já tem usando isso. A gente pode tornar mais potente o incentivo quando a gente consegue enquadrar ele usando a ideia de perda do que a ideia de ganho. Né? Então, eu participei da implementação de um programa que era uma poupança vinculada à escola, que qual era o desenho do programa? Nós depositávamos o dinheiro na conta do jovem. E aí, se ele perdesse, se ele saísse da escola, aquele dinheiro voltava para o tesouro. Então, assim, ele não ia ganhar quando ele concluísse. Ele já tinha, e se ele não concluísse, ele perdia. Então, a hipótese é que você está, a partir dos nossos dados, né, que a literatura mostra, a gente está duplicando o efeito do incentivo que você está colocando, né? Então é isso, a gente tentar usar esses insights comportamentais para refinar o nosso diagnóstico e ampliar o leque de alternativas de implementação. Vários países têm usado essas coisas no mundo cada vez mais. Isso aqui é o mapa do OCDE de 2018, né? Várias instituições, poucas no Brasil ainda, né? A ENAP é uma das que está usando isso lá no Laboratório de Inovação e em cursos também, a Comissão de Valores Imobiliários, mas muita concentração nos Estados Unidos e Europa ainda e um pouco na Oceania. Mas esses governos e organismos internacionais têm trabalhado com metodologias. A OCDE publicou esse ano esse kit, essa caixa de ferramentas chamada BASIC, que é bem interessante. O pessoal lá da Inglaterra, o Behavioral Insights Team, já publicou várias metodologias. A ICE, a gente falou com vocês hoje um pouco, mas também essa metodologia do TESTS. O Ideas 42, uma outra ONG de abrangência global que tem trabalhado, fazendo essa aproximação do design com insights comportamentais. Mas, basicamente, a gente tem aqui 5 fases, né? Todas elas têm uma coisa em comum, né? Você tem uma fase de tentar definir bem o seu problema, analisar, explorar esse problema, muitos deles com essa pegada já de experiência do usuário. Depois você fazer a sua estratégia de intervenção, testar essa intervenção e só depois disso ganhar escala. Aprender com o experimento para depois ganhar escala. A gente tem usado uma ferramenta que é o Simplesmente, que de uma forma procura agregar, né, esses vários insights de uma maneira que fique mais operacionalizável, mais tangível para a gente, como refinar esse diagnóstico e ampliar essas possibilidades de intervenção, e que ele reúne em 12 aspectos-chave um conjunto dessas conversas que a gente teve aqui hoje. Desde simplificação de programas, de linguagem, de formulários, de processos, ao uso mais orientado comportamentalmente dos incentivos, a importância do mensageiro, como isso faz uma diferença grande em termos de efetividade da mensagem, o uso de priming, lembretes e compromissos, o aspecto emocional, o aspecto mais perceptivo da saliência da informação, a consideração de modelos mentais, o ego da pessoa também, a influência dos fatores relacionados ao ego, normas sociais, tendência pelo padrão, o default, e a questão da escassez. Então, essas categorias a gente trabalha a gente se desdobra em 4 elementos, né? Sejam elementos conceituais ou alguns elementos mais aplicados de insights,
exemplos de aplicação concreta e uma lista de nudges que a gente tem para usar em cada um deles. E a gente tenta, isso aqui é a carinha da ferramenta, né, que você tem lá para cada um dos 12 componentes, ela se desdobra em 4, e a ideia é usar cada uma dessas 12 dimensões como uma lente. Eu vou olhar para um problema específico, porque as pessoas não estão aderindo ao meu programa de formação profissional, né? Será que tem alguma coisa a ver com simplificação? Será que tem a ver com os incentivos que eu estou usando? Será que tem algum aspecto relacionado ao modelo mental? Enfim, mas de uma forma sistemática para olhar cada uma dessas dimensões aqui e depois ter um diagnóstico mais estruturado e pensar alternativas de solução. Essa ferramenta está disponível para todo quem quiser acessar. Eu vou deixar na apresentação aqui o endereço, é o repositório da ANAP, é de uso livre, e eu acho que é uma forma interessante também para quem quiser se aprofundar, dar uma olhadinha, para tornar mais aplicável essas coisas que a gente está falando aqui. É claro que eu deixo também o convite para o nosso curso, que a gente dá aqui uma vez por ano. A próxima edição vai ser provavelmente lá para março, abril, né? Geralmente é nessa época do ano. E fica aí a referência. Espero que nós tenhamos, pelo menos, chamado a atenção para vocês para esse tema da economia comportamental e que vocês façam boas leituras aí. Começaria pelo nudge ou pelo rápido e devagar, e dali vocês vão ter uma longa linha de temas que vocês podem ir se aprofundando. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado.